Fala, navegantes, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo certo, espero que vocês estejam bem também. Bom, hoje eu tô muito feliz, na verdade, porque eu vou falar sobre um caso que eu adoro, né? Se você, enfim, acompanhava lá as creepypastas nos anos de 2010, 2011, 2012, muito provavelmente, se você gosta de procurar sobre a origem das coisas, você já ouviu falar do Ted the Caver, que é conhecido como a primeira, né, creepypasta da internet. Mas afinal, essa creepypasta, ela é real ou não? Bom, isso vocês vão descobrir durante o vídeo. Então sentem-se, relaxem e vamos lá. Bom, se você gosta de histórias de terror, muito provavelmente já deu de cara com diversas teorias da conspiração e creepypastas na internet. No entanto, antes de todas essas histórias, existiu Ted the Caver, ou Ted o Escavador, traduzido para o português, que talvez por ter ficado famosa durante o começo dos anos 2000, tenha sido posteriormente ocultada ou esquecida por causa de outras creepypastas que surgiram depois e começaram a fazer mais sucesso. Especialmente nos anos 10, como eu falei, tais como Jeff the Killer, os casos da SCP, dentre outras. Desta forma, em homenagem ao pai das creepypastas, vamos colocar assim, eu vou ter a honra de falar sobre o caso Ted the Caver hoje. Ou seja, vou contar a história e também o que eu descobri sobre esse caso. Afinal, como eu já mencionei antes, foi um caso real ou não? Bom, para que vocês entendam o que foi Ted the Caver, não existe nada melhor a se fazer do que resumir o que ocorreu na história. Tudo começou em um site hospedado no Angel Fire e que era constantemente atualizado pelo próprio Ted. De acordo com o site, ele foi atualizado até o dia 19 de maio de 2001. Sim, já faz um bom tempo. Sendo que a primeira postagem data de 30 de dezembro de 2000. Antes de se adentrar ao texto, Ted coloca como disclaimer alguns pontos que foram feitos durante a exploração da suposta descoberta nas cavernas. Ele menciona que 1. Todas as fotografias foram tiradas por uma câmera descartável Kodak. 2. Que não iria mencionar o real nome das pessoas da história. E 3. Também não revelaria de forma alguma, para ninguém ou sob qualquer pretexto, a real localização da caverna. Isto posto, trata-se de uma história de terror inesquecível e envolvente. Os personagens da história são basicamente Ted, um amigo dele ao qual é referido por B, e a cadela ou a cachorra de B chamada Whip, que aparece inclusive em algumas fotos, e também um conhecido do grupo chamado Joe. Basicamente, a história retrata a exploração de Ted e seus conhecidos pela tumba de Floyd, ou caverna misteriosa. Ambos os termos, obviamente, foram traduzidos do inglês. Ela, de fato, tem seu início quando Ted e o amigo dele chamado B começam a explorar a caverna misteriosa por meio de escavações e aí percebe que existe um buraco no qual só é possível sentir uma brisa e escutar vozes baixas. Durante a história, Ted encontra e tira fotos de alguns hieróglifos, algumas marcas e também percebe algumas movimentações estranhas nas rochas. Enquanto escavava com seu amigo B, ele também escutou um grito horrendo vindo de dentro da caverna. A experiência também foi traumática para a cachorrinha de B, a Whip, uma vez que ela ficou com tanto medo de uma presença na caverna, fazendo até com que ela ficasse encolhida em um canto e com o rabo entre as pernas. E também para o próprio Joe, uma vez que ele saiu atordoado da caverna e sumiu por dias após a exploração. Ted também não escapou dessa lista, tendo em vista que acabou passando uma experiência bem traumática dentro da caverna ao perceber que uma rocha havia se movido em relação a uma de suas visitas anteriores, além de acabar por ser engolido pela treva completa durante um momento. Enquanto estava em casa, ele começou a ficar tão preocupado e traumatizado com o evento que chegou a comprar uma arma e também alegou ter visto sombras e vultos, além de ter perdido a sua fome. Ele também teorizou sobre a suposta criatura que poderia estar ali dentro, um Hodag, que é uma criatura do folclore americano que fica em cavernas. A história termina com Ted dirigindo a um local da cidade por impulso, e de certa forma, necessidade. Lá ele encontrou ninguém mais, ninguém menos do que Joe. Eles trocaram poucas palavras, mas o sentimento entre eles era mútuo. Eles haviam que retornar à caverna. Assim, a última atualização dele foi em 19 de maio de 2001, no qual ele postou uma mensagem encorajadora para sua família e amigos sobre como ele iria conquistar e desvendar a caverna, trazendo fotos a público para todos eles. Bom, ele não atualizou nada depois disso. Teria ele morrido? Mas afinal, essa história aconteceu ou não? Bom, de acordo com o site Know Your Meme, em novembro de 2004, no site da Sociedade Nacional de Espeleologia, que é uma sociedade voltada ao estudo de cavernas, o assunto ressurgiu e um usuário chamado Ralph Powers alegou conhecer Brad e também pontuou que é avistado na caverna. Posteriormente, em janeiro de 2006, outro usuário mencionou que o local se chamava Interstate Cave e que ficava em Utah,
conforme a imagem na tela. É descrito ainda naquele texto, em referente ao site John's Blog, que o próprio Ted teria dado as caras em uma thread ao saber que uma história chamada O Medo do Escuro, que seria uma tradução de The Fear of the Darkness, havia começado a circular pela internet e as pessoas começaram a achar que essa era a real história, tendo em vista o lapso temporal que vai do ano de 1987 até o ano de 2004. Então, finalmente, no dia 5 de janeiro de 2005, o próprio Ted apontou algumas evidências e mencionou que o real trabalho pertencia a ele. Segue então a tradução dos trechos que eu acredito ser os mais importantes acerca do que o Ted falou. Bem, acho que é hora de adicionar meus 2 centavos ao tópico. Meu nome é Ted e sou o autor da história que você está discutindo. Eu sou o autor original. Eu criei a história sozinho e não copiei de ninguém. Explicarei os detalhes da criação da história em um momento, mas primeiro deixe-me dizer: uou, ainda estou emocionado e surpreso com toda a discussão que minha história gerou. Eu não sabia até que ponto a história havia circulado, até que Ivone me contatou algumas semanas atrás. Eu estava ciente de quantas pessoas haviam visitado meu site, o site Angelfire, por causa do contador do site. E esse número tem subido lentamente desde que comecei o site. Mas eu não fazia ideia de que outras 2 pessoas haviam copiado o site, com uma delas chegando a adicionar um final alternativo, completo com uma foto adulterada. E eu não fazia ideia de que a história havia sido discutida em vários fóruns. Quero agradecer a todos que dedicaram seu tempo para ler a história. Espero que tenha gostado. Levei muito tempo para escrever, e embora haja algumas coisas que eu mudaria, estou feliz com o resultado. Os eventos recentes que levaram a esta postagem são os seguintes. Fui contatado por meu amigo Brad, o B da minha história, há algumas semanas a respeito de um e-mail que ele recebeu de Ivone. Ele mencionou que Ivone estava procurando o autor da história de Caver Ted, para obter permissão para traduzi-la para o francês. Eu dei a ele minha aprovação para passar meu nome, e-mail e número de telefone para ela. Há 2 semanas recebi um e-mail de Ivone fazendo o mesmo pedido, acrescentando que havia uma discussão em andamento na página da web da NSS sobre minha história, e se eu era ou não o autor original. Fiquei chocado, como mencionei acima, mas fiquei chocado e muito desapontado ao saber que o crédito por escrever a história foi dado a outra pessoa. Então, vou levá-lo de volta ao início e repassar como a história surgiu. Então, vou discutir a prova de autoria pertencente a mim. Vou começar dando a todos um esboço da criação da minha história. A maior parte do que se segue é o que escrevi para Ivone. Entre 30 de dezembro de 1999 e 24 de fevereiro de 2000, Brad e eu trabalhamos em uma passagem na caverna Freeway. Fizemos várias viagens e passamos muitas horas de trabalho árduo antes de finalmente conseguirmos passar pela abertura e entrar na nova seção da caverna. Durante o curso de nossa aventura, mantive um diário de espeleologia e documentei nossas atividades em torno de nossas tentativas de ser as primeiras pessoas a entrar na nova passagem. Como estávamos atualizando amigos e familiares enquanto trabalhávamos, pensei que seria uma boa ideia colocar meu diário inteiro em uma página da web, junto com nossas fotos, para então simplesmente indicar o site às pessoas. O pensamento então me ocorreu: com certeza seria divertido embelezar um pouco a história. A partir daí, foi um pequeno salto para simplesmente criar uma obra de ficção baseada em nossas experiências. Achei que a internet era o meio perfeito para a minha ideia. Então, foi isso que me propus a fazer. No ano seguinte, trabalhei na história intermitentemente. Em algum momento de abril, eu acho de 2001, postei as primeiras páginas. Depois disso, eu os adicionei como se estivessem acontecendo em tempo real. Depois de postar a última parcela, em 19 de maio, relaxei e observei o contador da página da web para ver se alguém estava tropeçando no site. Eu encontrei um site recentemente que confirma essas datas, que é um fórum datado de junho de 2001, logo depois de postar o site. Para resumir as discussões de fato versus ficção sobre a história, deixe-me apenas dizer que as partes sobre escavação e a passagem pela tumba de Floyd são, na maior parte, verdadeiras e retiradas diretamente do meu diário de espeleologia. Eu, intencionalmente, alterei alguns detalhes da caverna, mas como já foi mencionado, ela ainda descreve com precisão a caverna de Freeway, a tumba de Floyd e a passagem agora conhecida como Passagem de Gesso no mapa. Os aspectos sobrenaturais da história são todos pura fabricação. Ele também mencionou que achou interessantes as impressões que as pessoas possuíram da história dele, tenham sido essas opiniões positivas ou negativas. Por fim, ele apresentou alguns argumentos com o objetivo de sustentar que a história de fato tinha sido de autoria dele, tal como o amigo que se machucou durante uma escavada anterior e supostamente não andaria novamente, o elemento do cachorro, mencionando que a raça do suposto cachorro por Thomas Lera jamais conseguiria passar por um ponto tão pequeno como aquele, dentre outros aspectos. Mas bom, qual foi o impacto cultural e as demais curiosidades sobre essa primeira creepypasta?
Nota-se que a história de Ted the Caver possui muita inspiração, pelo menos ao meu ver, nos contos de Stephen King, ainda mais quando o mote dessa obra é voltado justamente ao medo em relação ao misterioso. Nessa esteira, também pode-se falar na influência que Ted the Caver teve sobre as creepypastas e histórias de terror pós-modernas, tendo em vista que tanto a estruturação do texto quanto o uso de imagens tiradas por câmeras serviram como inspiração para esses contos. Além disso, foi feito um filme com base na experiência de Ted the Caver chamado Living Dark. A obra tem algumas mudanças quanto à história e algumas alterações de conceito. O filme recebeu críticas mistas. A minha opinião pessoal é que ele tirou um pouco a magia do conto. Se você assistir, vai entender exatamente o que eu estou falando. Isso posto, pode concluir que na verdade Ted the Caver não passava de uma história muito bem elaborada e muito bem construída que gerou polêmica durante anos na internet. Ou será que eu estou errado? Será que Ted só falou que tudo não passava de ficção durante anos para proteger as pessoas de se aventurarem nesse local? Bom, se esse foi o caso, talvez jamais tenhamos respostas. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aliás, não se esqueçam de seguir a gente nas mídias sociais, com os links que eu coloquei na descrição. Se inscrever e também deixar um like no canal, como eu mencionei no começo. E também, se vocês quiserem ver vídeos relacionados a esse do canal, é só clicar em um dos quadrados, que tem um vídeo relacionado e também uma playlist sobre o assunto. Um grande abraço e até a próxima.